Glórias a Deus. Queridos, Deus, eu tenho certeza, vendo de maneira diferente essa noite, nós já estamos cheios da presença do Senhor. Adorar ao Senhor faz-nos sentir verdadeiramente aquilo que no mundo espiritual está acontecendo. O Senhor diz de que Ele habita no meio dos louvores. E nós cremos nessa verdade. E quando estamos adorando, podemos sentir um pouco dessa atmosfera do céu no nosso meio. Amém? Então, quando você abre a sua boca para adorar a Deus, saiba, o Senhor está promovendo algo muito especial, muito tremendo. Nós mudamos, vamos mudar aqui. Nós mudamos a nossa ordem rotineira de culto, mas eu queria que a gente pudesse, no final deste culto, terminar nessa mesma atmosfera. Eu quero estar falando nessa noite a respeito da igreja, na perspectiva da família, dessa comunidade de salvos que o Senhor tem feito e tem reunido, em especial a igreja universal do Senhor Jesus, a igreja invisível, a igreja gloriosa, a igreja triunfante do Senhor Jesus, que se arrasta, né? não no sentido pejorativo, mas que marcha durante toda a história da trajetória dessa igreja poderosa, mas também da igreja local, da reunião dos santos, da família da qual o Senhor nos congrega. E nesse momento é muito importante, eu gosto de falar muito sobre isso. Eu sou um evangélico batista, eu nasci na igreja batista, né? Fui criado na igreja batista, amo a denominação batista, mas eu sempre costumo dizer, se placa de igreja fosse boa, não ficava para o lado de fora, não é verdade? Né? Se nome de igreja fosse o que nos leva, a placa, né, não ficava para o lado de fora. Porque batista é o nosso apelido, queridos. Nós somos, antes de tudo, igreja do Senhor Jesus. E eu quero contar um testemunho. Eu pastoreava, eu estava recém-chegado na Memorial. E havia uma igreja, ela abriu bem na frente da Memorial. E nós estávamos ali começando o ministério, era uma igreja presbiteriana renovada. E eles já estavam ali alguns meses antes da nossa chegada. E quando eu cheguei, uma das primeiras demandas da liderança para mim foi essa: pastor, como que nós vamos fazer? Nós estamos aqui há mais de tantos anos, né? Mais de 30 anos, a igreja completaria 40. Estamos aqui há cerca de 40 anos e eles chegaram ontem, né? E está faltando estacionamento, porque não tem estacionamento para eles, não tem estacionamento para nós. Pastor, como que o senhor vai lidar com isso aí, com essa igreja? Tipo, está incomodando, né? Daí duas coisas aconteceram, muito interessante. Nosso ministério de louvor naquela época ainda não era o mais especial de todos. Irmãos, eu confesso que na hora da adoração eu ficava mais ligado na igreja presbiteriana renovada do que no nosso louvor. Mas Deus me deu um discernimento de falar, não, vamos fazer da maneira certa então. E como igreja, nós fizemos uma campanha de oração dizendo: Senhor, faz crescer a igreja dos nossos irmãos, faz prosperar a igreja dos nossos irmãos. Isso era comecinho de fevereiro. Quando foi dia 30 de dezembro, o pastor, que se tornou meu amigo, me procurou dizendo: pastor, eu quero que você venha orar aqui com a gente. Nós estamos deixando o prédio, porque tivemos que ir para um lugar bem maior. Glória a Deus! Então resolvemos o problema, né? O Senhor resolveu o problema da melhor maneira, porque não existem igrejas concorrentes, existe a igreja do Senhor Jesus, amém? Cada vez que você passar por uma igreja evangélica, que prega a palavra do Senhor, que prega Jesus Cristo como a única forma de salvação, estenda a sua mão e abençoa. Né? Diz: Senhor, livra das lutas, livra, Senhor, ó Pai amado, de pelejas desnecessárias, promove unidade, faz crescer. E eu vou te falar uma coisa muito certa, né? Tem pecador para todo mundo. Tem pecador aqui para a PIBJC, tem pecador para toda igreja, né? Se a gente precisar ter uma igreja em cada esquina, fica tranquila, não vai faltar pecador. A gente não vai disputar crente com ninguém, mas pecador nós vamos atrás, não é, irmão? Pecador não salvo, porque nós somos pecadores, mas redimidos pelo sangue de Jesus, amém?
Abra sua Bíblia no livro de Efésios, para que você entenda esse conceito que eu trago mesmo no meu coração. Honro a minha denominação, amo a minha denominação, amo a minha igreja local, mas antes de tudo, somos a igreja do Senhor Jesus, amém? É que o Senhor precisa reunir essa grande família universal, né, mundial, essa família espalhada em tantos lugares na terra, em pequenas salas, em casas menores, para que ela possa ser edificada. Então surge a igreja local. E é no livro de Efésios que nós encontramos algumas coisas tão importantes que o Senhor quer nos ensinar sobre família. E vocês sabem que eu amo a palavra, que eu amo a profundidade da palavra, mas eu sei que o Senhor tem mais através da adoração. E eu quero deixar aqui quatro passos de aprofundamento que o Senhor espera de você dentro desta família. A palavra do Senhor, ela começa, então nós vamos passar pelos capítulos de Efésios hoje, e eu quero começar no capítulo 1, versículo 3, quando a palavra do Senhor diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu não quero falar aqui sobre predestinação ou livre-arbítrio. Eu tenho algo muito claro há muito tempo de que são as duas faces da mesma moeda, né? A predestinação é o olhar de Deus a respeito da salvação, o livre-arbítrio é o olhar humano a respeito disso, mas não é sobre isso que o texto está enfocando. O texto está dizendo que o primeiro nível de profundidade na vida dessa família, da igreja do Senhor Jesus, é a paternidade. Diga amém. Eu quero que você entenda que antes de tudo somos filhos do mesmo Pai. Se você já aceitou a Cristo Jesus, se você trouxe Jesus para dentro da sua história, se você deu o senhorio de Cristo Jesus da sua vida, se você convidou Jesus para lavar a sua vida, o seu coração, pelo seu poderoso sangue, eu quero te dizer, você já adentrou no primeiro nível, você já foi feito filho. Você já foi feito, um escolhido de Deus nesse sentido. O crente, alguém um dia me disse, olha, eu sou meio irritado com os crentes. Eu não gosto muito dos crentes. Eu perguntei, por quê? Ele me disse assim, olha, sabe o que acontece? Vocês têm um rei na barriga. Vocês têm um rei na barriga. Não é possível. Tudo vocês, se a gente pergunta para vocês, você vai para o céu? Sim, eu tenho certeza da minha salvação, vou para o céu. Tem um rei na barriga. Eu disse, não, deixa eu te corrigir. Não é na barriga que a gente tem um rei. O rei está aqui no coração. E a palavra do Senhor me garante que quando Ele entra na minha vida, eu posso ter certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Todos entramos pela mesma porta. Aqui somos todos iguais, todos somos feitos filhos de Deus. É por isso que nos tratamos como irmãos, como irmãs em Cristo Jesus. Temos o mesmo Pai. Essa é a família. Esse é o nível, queridos, da paternidade e do pertencimento. O capítulo 1 do livro de Efésios, e nós vamos estar andando um pouco sobre este livro, ele fala desse pertencimento. Olha o que o texto diz, ele nos deu redenção gratuitamente pelo seu sangue, ele nos chamou para a salvação em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que o sentimento de paternidade de Deus na salvação é esse. Nós somos empurrados pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E para mim o processo de salvação é esse. Eu sou empurrado pelo Espírito, tropeço na graça do Senhor Jesus e caio no colo do Pai. Né? As três pessoas da Trindade. É a maneira mais simples que eu encontro. Falei, Senhor, como que de mim mesmo? Eu poderia ter sede espiritual nesse nível. Como de mim mesmo? Eu poderia te encontrar. Eu entendo que o Espírito Santo deu um empurrãozinho. Eu tropecei na cruz do Senhor Jesus, na sua graça. E quando me vi,
estava no colo do meu Pai, salvo em nome de Jesus. Esse é o primeiro estágio, quando eu encontro a minha filiação em Deus. Eu quero que você repita, você complete essa frase comigo: o melhor de Deus está. É isso? O melhor de Deus. Eu quero que você corrija essa frase a partir de hoje, amém? Ela tem a sua verdade, e eu não vou aqui criticar nenhum movimento, mas não é a verdade toda. Eu quero que você diga: o melhor de Deus já veio. Qual é o melhor de Deus, queridos? Jesus. Não tem melhor depois de Jesus. O melhor de Deus já veio. O que vem depois disso são coisas melhores, que faz parecer a minha vida melhor a cada dia. Por isso eu tenho essa expectativa legítima. Ainda tem melhor de Deus, ainda tem mais de Deus para mim. Nesse sentido, o melhor de Deus está para vir. Mas no sentido teológico, você já é filho em Cristo Jesus, já foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você já é filho de Deus, você já tem assento na mesa do Pai, em nome do Senhor Jesus. Já veio para a sua vida. Se não, se você está aqui essa noite e ainda não pode dizer sobre esta verdade, hoje é o dia que o melhor de Deus pode chegar para você. Mas há um segundo nível, e nós vamos rapidamente para ele. Diz a palavra do Senhor que o segundo nível é a partilha. Capítulo 2 e capítulo 3. Obrigado, pastorzão. Do livro de Efésios. Nos traz a profundidade dessa verdade. Versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto, esse versículo de maneira específica, esses dois versículos, eles são a chave da virada da teologia no livro de Efésios. Até aqui, ele está concluindo, nós entramos no primeiro nível, nós fomos feitos filhos, nós experimentamos a paternidade de Deus. Mas agora, esse Deus que partilhou o seu Filho, e ele vai começar a falar nos capítulos 2 e 3, ele tem uma expectativa de que você possa se tornar um partilhador. Partilhar do mesmo coração. Você vai ver durante o capítulo 2, que ele diz, dos dois povos fez um só, gentios e judeus, já não tem mais essa diferença, não tem mais essa diferença. Essa é a teologia que Paulo traz, não tem livre, nem escravo, não tem homem, nem mulher, somos todos filhos nessa graça, mas essa graça nos ensina a partilhar o pão. A igreja nasceu partilhando. Quem aqui, sendo um pouquinho mais de tempo de vida cristã, não conhece o capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 42 em diante? A igreja nasceu partilhando. A primeira obra do Espírito foi o coração generoso, foi o coração que partilha, partilhando o pão, cada um, né? A palavra do Senhor diz, ninguém considerava aquilo que tinha propriamente seu, mas era da própria família. A partilha tem que estar. Quando nós falamos em célula, preste atenção, talvez você que esteja um pouco desanimado em relação a todas essas coisas. A célula me ensina um nível profundo de partilha. A célula ensina a abrir a minha casa, a abrir a minha vida, a me colocar debaixo de uma autoridade espiritual, mas também ser autoridade espiritual sobre a vida de uma pessoa. A célula me ensina a cada tempo de que eu tenho algo para contribuir, de que há na minha aljava uma flecha para ser lançada, há no meus celeiros um pedaço de pão que pode ser partido. A vida da igreja é partilha, é por isso que nós fazemos assim, é por isso que a ceia, ela começa no partir do pão, na divisão, naquilo que é doar ao outro. Sabe, quando uma igreja, ela não parte da paternidade para o nível de partilha, ela vai experimentar egoísmo. Ela vai começar a achar que tudo é demais, que tudo é difícil. Você não pode desenvolver níveis de profundidades vivendo isolado. Às vezes eu pergunto para o Senhor, por que, ó Pai, a gente
já não parte, né? Para não ter nem perigo de desviar, porque a gente não aceita Jesus e já vai embora. Porque existe uma missão. E uma das missões, e um dos propósitos da igreja é a edificação, é o cuidado, é a partilha. Quando você está recebendo os seus irmãos numa das portarias da igreja, quando você está servindo no estacionamento, quando você está lá no sistema de mídia, parabéns hoje, a letra está daquele jeito que a gente gosta, né? Na hora certa, né? Dá uma salva de palmas pro pessoal da mídia. Glória a Deus. Eu tenho que falar para o pessoal da mídia, nada a ver o que eu vou falar aqui, né, queridos? Tenho que falar para o pessoal da mídia que a gente tem que ser que nem pneu de carro, né? Nós somos um pneu do carro aqui na hora do culto. Quando é que você lembra do pneu? Quando ele fura, não é? Então fala, a gente não pode ser lembrado, tá? A gente não pode ser lembrado, a gente não pode dar furo. Hoje estava assim, show de bola. Tem convidado, né? A gente fica até feliz, né, pastor João? Convidado, o pessoal está caprichando. Glórias a Deus. Mas cada vez que você serve, cada vez que você vem servir a um ministério, cada vez que você abre a sua casa, cada vez que é a partilha, você deu um passo a mais na profundidade desta casa. Um passo a mais de estreitamento com a família do Senhor. Um passo a mais de comprometimento com a casa e o projeto do Senhor. Mas há um outro nível. E esse terceiro nível de comunhão numa igreja poderosa em Cristo Jesus chama-se parceria. Primeiro, paternidade. Depois, nós temos a partilha. E agora é a parceria. E é muito lindo quando a palavra vai nos ensinando. Ali no capítulo de Efésios, já aí nós estamos no final do capítulo 3. Era para ser um estudo exegético e eu estou correndo com ele. Mas no capítulo 3, encerrando o capítulo 3 de Efésios, iniciando o capítulo 4, o Senhor vai nos trazendo este conceito. Eu vou lá para o final do capítulo 3. Ele diz o seguinte, versículo 18. Isto para que com todos os santos, capítulo 3, 18, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Deus, de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, para que você possa viver a plenitude de Deus, esse batismo espiritual, esse enchimento do Espírito Santo, o texto está me dizendo de que para eu conhecer todos os aspectos deste amor, ele diz, primeiro, você precisa de uma atitude de crer. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus para todo sempre. E aí ele começa o capítulo 4 dizendo, por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo, há um só batismo, há um só Espírito. E ele vai dizendo, há um só, há um só. Ele diz assim, suportai-vos uns aos outros. Não é virar para o irmão que está do lado e dizer assim, ó, não gosto de você, mas eu te suporto. Você acha que é isso que a Bíblia está dizendo? Não, a Bíblia está falando desse suporte aqui. Se eu tirar esse suporte aqui, o que acontece com o notebook? Se eu tirar esse suporte, suporte, suportai-vos uns aos outros. Vai ter gente que vai estar passando por dificuldade financeira. Nós vamos entrar como igreja com suporte. Sabe, mano, quando você veio aqui, Deus entrou com providência. E a providência é quando o Senhor diz, eu sei aonde está e eu vou entrar com a providência. Mas hoje eu quero desafiar a igreja a entrar com provisão. Porque a provisão são os recursos necessários para a visão. E eu sei que Deus tem muito sobre a sua vida. Então, não sei, o pessoal da mídia aí junto com você, prepara, no Insta, vamos bombar o seu Instagram. Você ainda tem Facebook? Existe ainda Facebook? Seu Facebook, suas redes sociais, seu Pix.
Porque nós não queremos apenas na medida sacudida, nós queremos na medida recalcada e transbordante. Então nós vamos transbordar em nome do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Você pode preparar, não estou brincando não, tá? Irmãos, em nome de Jesus tem muita liberdade de fazer isso, não é para mim. Então quando eu sinto uma direção do Senhor assim, em relação a missões, a quem está no campo, porque eu tenho a retaguarda de vocês. Eu não preciso preocupar com o meu sustento. O Senhor me sustenta através de uma igreja tão íntegra. O Senhor me sustenta através de uma igreja tão fiel. Mas missionários, o pessoal da itinerância, eles não têm essa comunidade na retaguarda. Então vamos transbordar sobre a vida deles, amém? Pix na tela. Para a gente transbordar sobre o ministério do nosso irmão. Mas cada vez que nós suportamos, cada vez que nós apoiamos, cada vez que nós seguramos, cada vez que o nosso irmão cai, e às vezes tem gente que vai cair feio, tem gente que vai cair que vai dar até raiva na gente. Esses dias, a gente conversando no ministério, alguém disse assim, olha, foi a primeira vez que eu tive vontade de dar um murro numa ovelha. Porque tem hora que elas abusam. Não, e não era maldade não, queridos, não era carnalidade não, era aquela indignação, não podia cair assim, não podia parar assim. Mas a igreja não é o dedo que aponta, a igreja é a mão que sustenta e levanta. É a igreja da partilha. É óbvio que tem por escolhas em alguns momentos que isso não vai mais ser possível, mas na medida do que o Senhor nos chama, que sejamos a mão que anda com parceria, a mão que apoia, a mão que suporta. Porque a palavra do Senhor diz, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, há um só corpo, há um só Espírito. Quando dói nele, dói em mim também. E nós somos parceiros nessa caminhada. Mas há um último nível de responsabilidade na casa. Capítulo 4, ele falou muito sobre isso. Essa parceria é o meu serviço. Eu não desci ali no versículo 11, versículo 12, o Senhor deu uns como apóstolos, outros como evangelistas, outros como pastores, outros como profetas, outros como mestres. Porque para cada um de nós o Senhor deu habilidades, deu um conjunto de dons, deu um chamado, deu um propósito, para que a gente possa manifestar a multiforme graça de Deus. Esse é o propósito, e nessa parceria é isso, cada um faz a sua parte. Eu não sou bom na maioria das coisas, mas tem algo que eu possa fazer e contribuir. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é no louvor, não sei se já perceberam assim, quando está tendo louvor, eu venho ministrar, eu desligo meu microfone, irmãos, e eu começo a cantar, usando a voz dos meus irmãos que sabem cantar. Eu faço isso mesmo, eu venho para cá, Vandinho, me derramo, eu abro o bocão mesmo, mas a voz é do Lud Anderson, entendeu? É dos meninos que estão cantando no louvor. Porque cada um tem um chamado, cada um tem um conjunto de talentos, essa é a parceria, esse é o serviço, mas há um outro nível. E é por isso que capítulo 5 de Efésios, e depois o capítulo 6, mas de maneira específica, o capítulo 5, ele vai te falar de responsabilidades específicas, ele vai falar de marido e mulher, ele vai falar de empregador e empregado, ele vai falar de filhos e pais, porque aí é o test drive, é o maior nível de profundidade, é quando Efésios nos traz para, novamente, o nível de paternidade. Nós entramos pela paternidade de Deus, e agora o Senhor nos leva a um nível de maturidade, para que também possamos exercer paternidade dentro da igreja. Efésios, então, vai me ensinar que se eu quero ministrar na igreja, eu preciso cuidar bem da minha casa. Se eu quero ter voz aqui, já pensou, irmãos, o dia que chegar, que as empresas colocarem assim na seleção, é crente,
é ponto a mais para ser. Por quê? É muito bom trabalhar com esse povo crente. Esse povo crente chega no horário. Esse povo crente não faz motim. Esse povo crente assim, pega todas aquelas coisas que estão na Bíblia e trazem para dentro da empresa. Já pensou quando a qualificação curricular passar pelo seu estilo de fé? Porque é isso. Porque o capítulo 5 de Efésios nada mais é do que o test drive da teologia. Nós somos filhos de Deus, glórias ao seu nome. Nós somos chamados a um nível de partilha. Que lindo. Nós somos equipados para exercermos dons, ministérios, chamado, propósito. Aleluia. Mas agora chegou a hora do test drive. Agora chegou a hora da prova dos 9. Agora chegou a hora da verdade. Como é a sua vida dentro da sua casa? Como é a sua vida dentro da sua empresa? Quando os movimentos de adoração estavam tendo algum tipo de mudança, um adolescente chegou para mim e disse: pastor, nós estamos querendo dançar na igreja, a gente quer restaurar um movimento de dança na igreja, e eu queria saber, a gente pode dançar na igreja? A minha resposta foi muito simples, eu falei: claro que pode, desde que lá em casa a gente não bata a porta na cara do pai. Porque não é o que eu faço aqui dentro, no palco, no púlpito, nos holofotes. É minha vida, é o dia a dia. E nisso o Senhor me chama a um nível de responsabilidade. De responsabilidade. Deus me leva novamente para a paternidade, mas agora de eu exercer paternidade em nome de Cristo Jesus, baseado na minha identidade, eu sou filho de Deus, baseado na minha partilha, o meu coração é generoso, baseado na minha parceria, no meu serviço, meus dons, meus talentos, baseado em tudo isso que o texto de Efésios vai trazendo. Agora ele diz: e na prática? E na prática? Quando ele tem que ser ou um empresário, ou tem que ser um colaborador dentro da empresa, quando ele tem que ser um marido. Como que isso funciona quando ele é pai? Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus. Foi comprado e remido, comprada e remida pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Dá um glória a Deus. O melhor de Deus já veio sobre a sua vida. É Cristo Jesus. Mas agora, você precisa avançar. Nós estamos no mês que comemoramos os 38 anos da PIBJC. Deixa eu te perguntar. Queria que você me respondesse uma pergunta. Se todo mundo aqui nessa igreja fizer o que você está fazendo hoje, em nível de compromisso, de partilha, de parceria, de responsabilidade espiritual, se todo mundo nessa igreja, a partir de hoje, te imitar, como ela estará daqui a 10 anos? Pastor, talvez se todo mundo decidir ter a mesma vida que eu estou tendo, pode fechar as portas. Não vai ter dinheiro para sustentar a obra, porque eu não sou dizimista, não sou ofertante. Não vai poder contar com o ministério, porque eu vivo sem tempo para me dedicar à família. Como vai estar essa igreja? Pensa que daqui a alguns anos, nós estaremos completando 50 anos de vida, 12 anos, estaremos completando 50 anos de vida. Se o Senhor ainda não tiver promovido o arrebatamento, e a igreja ainda estiver na terra, como esta igreja estará? Se todos fizerem o que você está fazendo hoje, em nível de comprometimento. Eu gostaria de que a nossa resposta fosse: pastor, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque sim, eu recebi um nível de paternidade, eu fui feito filho. Mas não somente isso, eu vivo como um filho do rei.
eu distribuo aquilo que o Senhor tem me dado. Em tempo, em tesouro, em talento. Eu tenho partilha no meu DNA. Eu tenho parceria, pastor. Eu me envolvo no meu ministério, eu envolvo no serviço, eu envolvo com os meus dons, eu dou daquilo que o Senhor derramou sobre mim. Eu não nego a igreja, eu não nego a igreja a sala da minha casa, eu não nego a igreja a minha pontualidade. Queridos, tudo conta, tudo reflete o que nós temos de compromisso. Eu não nego ao Senhor a minha pontualidade, eu não nego ao Senhor a minha sala, eu não nego ao Senhor e a comunidade, os meus talentos, aquilo que Deus derramou, as minhas vocações. Eu sirvo porque faço com alegria. Eu fui para o nível da parceria, eu fui para o nível do serviço, mas não somente isso, não me contentei nisso, eu fui mais fundo e fui para o nível das responsabilidades. Eu me tornei também um pai espiritual, alguém em que as pessoas também possam encontrar de maneira mais clara. Você fala, pastor, isso não é muito abuso? Abuso, o apóstolo Paulo dizer, me imitem a mim, assim como eu sou imitador de Cristo. Esse é o nível da paternidade, esse é o nível da maturidade plena do discípulo, que está totalmente comprometido. Eu quero, em nome de Jesus, que você vai se colocando em pé. Há muitos e muitos anos de história dessa igreja que precisam ser construídos. Há muitos e muitos anos. Há muita vida que essa igreja precisa ganhar e transformar. Deixa eu te falar. Contar um testemunho. Hoje no início da final da manhã, início da tarde. Isso acontece pelo menos uma vez a cada 2 meses, perto de casa. Há um galpão da Escola Renovação, ali, pertinho da igreja, no centro aqui de Jardim Camburi. E sempre a gente ouve um movimento de louvor, de adoração. E no começo eu falei, puxa, devem estar, né, uma comunidade que está nascendo aqui em Jardim Camburi, uma igreja e tal. Ela tem um certo período. Eles começaram hoje por volta das 11 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã. Era 4h30 da tarde, a coisa não parava. E é louvor, e o povo embalado e cantando. Eu falei, Deus, eu preciso estar dentro desse negócio. O que está acontecendo? Vandinho, me vesti e fui para lá. Fui para lá. Cheguei, grupo mais ou menos de uns 120, 130 adolescentes. Todos fantasiados, uma festa. O pessoal puxando uma adoração. Quando, né, a hora que eu decidi foi na hora que eles foram cantar Quero Louvar-te. Quem lembra? Daí eu falei, não, agora é comigo mesmo, Senhor. Essa é minha, eu vou lá. E comecei. Cheguei, fiquei ali, aquela coisa. Daí veio um líder, também todo fantasiado, porque era um programa para os adolescentes. Falei, meu irmão, o que vocês estão fazendo? Não, nós estamos aqui no pré-encontro dos adolescentes. Eu falei, pré-encontro? Como que é o nome do encontro? É o Derrama, nós estamos promovendo o Derrama. Eu falei, uau! E eu vou falar, está derramando mesmo, porque eu vou te contar. Incrível isso, vocês estão desde cedo e louva e palavra e tal. Falei, então qual comunidade vocês são? Nós somos da Igreja Católica aqui de bairro de Fátima. Sabe? Deus quer fazer, mas Ele vai fazer através dos disponíveis. Dos disponíveis. Deus quer nos usar. Deus quer fazer muito mais. Em nome de Jesus, esse espaço já deveria estar pequeno para aquilo que Deus quer fazer aqui. Já deveria estar. Mas está com você. É você que tem que ir no seu líder de ministério, é você que tem que ir no seu líder de célula e falar assim, olha, me ajuda, eu preciso falar com o pastor de rede, eu quero servir, eu quero ser disponível aqui para multiplicar uma célula, eu quero ser usado, me ajudem, eu não sei muito bem como fazer, mas eu estou aqui disponível.
porque eu quero que os próximos anos desta comunidade local, da Igreja do Senhor Jesus em Jardim Camburi, seja marcada por um avivamento em nome do Senhor Jesus, seja marcada por um tempo de renovo, seja marcado por uma alegria, seja marcado por uma multiplicação de vidas salvas e transformadas pelo poder de Cristo Jesus. E eu não vou ficar fora disso. Eu não vou ficar fora disso. Eu não vou ficar fora do que o Senhor está fazendo. Eu não vou ficar fora do que o Senhor quer fazer. É com você, irmão. Essa obra nunca foi de pastores. Esta obra nunca foi uma obra da denominação. Essa obra é da Igreja do Senhor Jesus. E ela conta com os filhos remidos, lavados com o sangue precioso de Cristo, cheios do poder do Espírito Santo, para fazer e escrever um tempo de plenitude. 4 níveis. 4 níveis: paternidade, partilha, parceria. E novamente levado à paternidade, a responsabilidade de um cristão maduro que cuida de vidas. Se você quer estar dentro disso que Deus está fazendo, eu quero ouvir a sua voz nesse momento em oração. Senhor, nós chegamos aqui pela Tua graça, pela Tua misericórdia. São 38 anos que esta igreja está completando. Esse mês nós estamos celebrando isso, Senhor. Mas agora nós somos aqueles que o Senhor colocou o bastão na mão. Nós somos aqueles as quais o Senhor tem feito e chamado para promover nesse tempo, ó Pai amado, a obra do Teu reino, a implantação do Teu reino, a transformação de vidas neste lugar, para ser referência em Camburi, em Fátima, em Vitória, ó Deus, na Serra, na Grande Vitória, no estado do Espírito Santo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que chegue o tempo que as pessoas deste país venham aqui, este lugar, ver o que o Senhor está fazendo na Tua casa, no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Para a Tua honra e glória, eu te peço agora, aqueles que, Senhor, levantam a sua voz em sinceridade, em sincero comprometimento: eis-me aqui. É a única coisa que o Senhor quer ouvir da sua boca nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado, Senhor. Eu quero ser usado, Senhor. Eu não vou ficar de fora, meu Deus. Ah, Senhor, usa poderosamente a Tua casa e o Teu povo. Escreve anos ainda melhores do que o que já vivemos até aqui. Escreve a Tua história na vida da Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.